A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Começa agora mais uma edição do Devocional. Tem sido um tempo poderoso, valoroso, onde o Senhor tem falado muito ao nosso coração. Nós, aqui no nosso Devocional, estamos lendo o livro de Atos. Eu quero estimular você que siga esse programa conosco, tenha lido, leia conosco o livro de Atos, isso vai encher o seu coração de fé. Antes de nós seguirmos para a leitura, eu quero fazer um agradecimento especial a você membro da Videira Jundiaí, que colaborou com as suas doações de alimentos. Nós tínhamos 6 famílias cadastradas para receber alimentos e todas elas já têm a cesta básica pronta. A cesta básica está sendo distribuída esse fim de semana. Então, se você se cadastrou e ainda não recebeu, quero que você fique em paz. Logo mais chegará a cesta básica na sua casa. E nós já temos algumas coisas já guardadas para o mês que vem. Eu quero te pedir nesse momento que você guarde essas ofertas de alimentos e quando for necessário de novo, no mês que vem, nós, final desse mês de abril, nós solicitaremos mais uma vez para essas famílias em nome de Jesus. Amém? Bom, retomando, eu quero que você abra comigo aí sua Bíblia em Atos capítulo 11. Abra sua Bíblia comigo, Atos capítulo 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. A segunda vez, falou a voz do céu, ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo, tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora, pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia, para se encontrarem comigo. Então, o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, entrando na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, e como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando diz: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-me e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Nenhum deles, porém, era de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciavam-lhe o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo eles chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, e tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão.
Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e apresentaram-se um deles chamado Ágabo. Dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, aleluia, deixa eu destacar isso aqui, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito ficaram enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Até aqui, aleluia. Louvado seja Deus. Bom, aqui você tem, na sequência, você sabe que pela lei era vedado ao judeu que ele tivesse comunhão com o gentio. E Pedro quebra isso por causa da visão e tem comunhão, então ele é questionado. As pessoas passam ali a questioná-lo. Mas o fato que eu quero destacar nem é esse. Está lá no verso de número 21. Verso 20 primeiro. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Grego é gentil. O grego não era alguém que servia ao Senhor, ele era gentil. Jesus, você vai perceber no ministério que dizia que ele não tinha vindo para eles ainda. Ele veio para eles depois da cruz. A cruz abriu. E aqui, através de Pedro, abriu-se o evangelho para os gentios. Mas até então, o evangelho era para discípulos. Verso 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crentes se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quer dizer, cresceu de maneira que eles enviaram um discípulo para cuidar. Olha que coisa poderosa. Coisa poderosa. Veja, no meio da perseguição e da crise, o Senhor faz a igreja avançar. Nós estamos vivendo um meio de perseguição e de crise. Nós não podemos nos reunir. Hoje eu olhava um aplicativo da prefeitura, eu fiquei assim, extasiado, né? A prefeitura quer denúncias de aglomerações. Então, até aí já é uma coisa estranha. Eles vão jogar a população uma contra a outra, é uma coisa tão estranha. Eu achei isso tão estranho. Você denunciar as pessoas que se reúnem, quer dizer, você está fazendo uma festa na sua casa e vão denunciar, tem espaço para mandar foto. E tinham vários campos de denúncia se alguém tem pratinho de dengue em casa, denúncia se igreja está fazendo barulho. Quer dizer, achei uma coisa tão estranha. E meu coração se entristeceu quando eu vi isso. Mas quero dizer para você que no meio da perseguição a igreja avança. A igreja é especialista em avançar no meio da crise. Foi assim por anos e vai ser assim por enquanto. Sabe, eu quero fortalecer você em fé. Nós não temos como fugir da perseguição, a perseguição virá. Nós não temos talvez como fugir da consequência. Veja, nossos prédios estão fechados. Eu tenho ficado muito alegre e muito contente com a igreja que eu lidero. A igreja que responde, a igreja que ama o Senhor, a igreja que tem se reunido nas lives. Eu tenho visto as fotos dos irmãos. Eu estimulo você, quando nós fizermos live, tira uma foto, posta nas suas mídias sociais, seu Instagram, seu Facebook, com a hashtag, coloca lá, Igreja Videira Jundiaí. Eu acho que é algo que todo mundo já tem associado. Igreja Videira Jundiaí, hashtag Igreja Videira Jundiaí. Eu tenho visto muitas fotos, muitos irmãos reunidos, muitos irmãos que têm colaborado com a obra, apesar de muitos rumores, para a obra permanecer funcionando, para nós suprirmos as nossas necessidades enquanto igreja, para os prédios existirem. Mas existem muitas igrejas que estão paradas, igrejas que não deram ênfase em cada crente, um ministro, elas estão paradas. Mas você está fortalecido, você está funcionando, porque você entendeu que você é um ministro e sua casa é uma extensão da igreja. E o Senhor tem derramado unção, vida e vai derramar muito mais na sua vida. Mas sabe, irmãos, o que mais me destaca aqui é o verso 21, a mão do Senhor estava com eles e muitos crentes se converteram ao Senhor. Eu libero essa palavra em você. Essa palavra sobre você. A mão do Senhor está com você. E quando você falar do Evangelho, muitas pessoas se converterão ao Senhor. Eu tenho recebido muitas notícias dos irmãos da minha célula, de pessoas que têm entregue a vida para Jesus, de pessoas que têm recebido a palavra da verdade, de pessoas que têm sido tocadas pelo Evangelho da cruz e têm se aberto para o Evangelho. Pessoas têm batido nas portas dos nossos irmãos desesperadas. O sentimento que eu tenho visto as pessoas lá fora é desespero. Eu converso com alguns irmãos, muitos estão bem, louvado seja Deus. Alguns estão preocupados,
Mas no meio da igreja não tem ninguém desesperado. Mas no mundo o povo está desesperado, preocupado. Preocupado, nem tanto mais, a preocupação no início era pegar o vírus, agora nem é tanto pegar o vírus, agora a preocupação é pagar suas contas. Mas você é guardado, por quê? Porque é o poder do Espírito que protege você, que enche você de vida. Você é cheio do Espírito Santo. E mais uma vez eu profetizo na sua vida, a mão do Senhor estava com eles, a mão do Senhor está com você. E muitos crentes se converteram. Eu determino que na sua vida muitos vão se converter. Outra coisa, você vê como nós somos abençoados. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Nós temos suprido as famílias. Verso 29 diz: os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Aqui tem sido a mesma coisa. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, se juntaram e enviaram socorro. As famílias já têm as cestas básicas para ser distribuídas. Você vai receber a cesta básica, você que se cadastrou, muito em breve, ainda até, muito provavelmente amanhã, talvez segunda-feira, a cesta básica vai estar nas suas mãos. Porque isso é cuidado, isso é sustento, isso é socorro do Senhor na sua vida. Isso é a bondade de Deus te abençoando de maneira sobrenatural. Você vai receber através do seu líder de célula vai receber a cesta básica e distribuir para você. Coisa poderosa, coisa milagrosa. Os irmãos têm contribuído com tanto encargo. Veja, é o coração da igreja, a igreja que avança, a igreja que cumpre o propósito. Eu quero orar por você, quero orar te abençoando, quero orar determinando que o propósito de Deus se cumpre na sua vida, determinando que você é alguém guardado, selado pelo Espírito Santo, determinando que praga alguma pode chegar à sua tenda. A palavra de Deus diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos a seu respeito para que eles te guardem. Você é guardado. Feche seus olhos agora. Ó Pai, no nome de Jesus, eu abençoo os seus filhos. Ó Pai, eu libero na vida dos seus filhos a mão sobrenatural, a bondade sobrenatural do Senhor, guardando cada um, enchendo o coração dos meus irmãos de vida, enchendo o coração dos meus irmãos como era o coração dos discípulos que tinham a disposição de colocar os seus bens à disposição do reino. Pai, eu oro, guarda cada um dos seus filhos. Pai, eu repreendo esse vírus maldito, maligno de tocar na vida dos seus filhos. Eu declaro que seus filhos são guardados. Senhor, eu declaro que seus filhos são protegidos pela sombra do oleiro, pela sombra das suas asas. Pai, em nome de Jesus, libera o poder que vem do alto sobre cada um dos seus filhos. Ó Pai, protege-os. Ó Deus, guarda as finanças dos seus filhos. Pai, aquele que está preocupado, aquele que está ansioso, nós lançamos as nossas preocupações e ansiedades aos pés da cruz, que é o lugar de descanso, que é o lugar de confiança, que é o lugar de nós recebermos a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Pai, no nome do Senhor Jesus, é que eu abençoo cada um dos seus filhos. Eu declaro um dia marcado, eu declaro um sábado abençoado, onde o favor do Senhor está sobre cada um deles. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Um sábado abençoado para você. Que a vida do Espírito Santo repouse no seu coração. Que o Senhor encha você de fé. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.